Para São Paulo, vamos continuar falando de Sudeste. Em São Paulo, nessa terça-feira, ontem, o governador Tarcísio de Freitas inaugurou o monotrilho da linha 17 Ouro na zona sul da capital paulista. Para você que não é de São Paulo, essa linha tinha que estar pronta para a Copa de 2014. Isso mesmo, não é uma Copa no Brasil daqui a alguns anos, de repente, pode acontecer aqui. Não, é para a Copa que aconteceu em 2014. Então, depois de 12 anos de atraso, acontece essa entrega da obra. Uma obra que começa muito ambiciosa, gigantesca, vai diminuindo, vai tendo um dos maiores orçamentos da história de São Paulo e aí, 12 anos depois, tem essa entrega. Durante o discurso do Tarcísio de Freitas, ele, claro, aproveitou para, já é pré-campanha, né? Fazer críticas aos governos anteriores que basicamente foram gestados por Geraldo Alckmin, que era o governador de São Paulo por diversos mandatos, né? A gente vai conferir esse trechinho. Dinheiro público não nasceu para ficar parado no concreto armado, naquele monumento ao descaso, o símbolo da ineficiência, o símbolo da corrupção, o símbolo da Lava Jato. Aliás, parece que o Brasil se esqueceu das lições da Lava Jato. Porque se tivesse aprendido as lições, nós não estaríamos passando o que nós estamos passando hoje. Nós não estaríamos na crise moral que estamos passando. Durante anos, convivemos com uma estrutura que consumiu recursos, que ficou parada. Obra parada não traz resultado para ninguém. Obra parada não tem valor presente líquido. Obra parada não ajuda o cidadão. E a gente precisava tomar a frente, a gente precisava botar a bola no chão, a gente precisava resolver. É isso, a gente vai lá para São Paulo, então, para falar sobre isso, mas, claro, principalmente sobre eleições de 2026, que terão o Sudeste como um dos focos das campanhas, sempre mas de 2022 para cá, São Paulo ficou bastante emblemático, principalmente por causa da atuação da campanha do Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda do presidente Lula, que fez, depois de muito tempo, o PT ganhar em São Paulo. Para isso tudo, eu vou chamar o diretor da redação do Metrópolis.com de lá. Muito bom dia, Fábio Leite, é sempre um prazer te ter aqui. É isso, tá chegando, né? Abril agora, já é aquele momento final de quem quer sair dos cargos para participar da campanha, para novos cargos, precisa deixar, é a janela dos partidos, então eles precisam mudar de partido agora. A partir ali da próxima semana a gente vai ter já muitas definições ou pelo menos sinalizações mais efetivas dos caminhos que essas pessoas todas vão tomar, né, Fábio? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que acompanham aqui. É sempre um prazer estar participando do Acorda. Pois é, esse prazo agora esse início de abril marca aí a definição do que a gente chama de xadrez eleitoral. Né? Quem ocupava um cargo ali vai ser candidato, né? No caso dos governadores, por exemplo, são obrigados a se descompatibilizar, né? A entregar o cargo. Isso aconteceu com vários governadores pelo país. E o fim da janela partidária, que se aproxima, também vai definindo por qual partido esses políticos pretendem disputar a eleição, ou aqueles que pretendem se reeleger nas eleições de outubro. Né? Aqui em São Paulo, o cenário agora está muito definido, né? Depois que o ex-ministro Fernando Haddad, né, recentemente deixou o Ministério da Fazenda a pedido do presidente Lula, né, para mais uma vez disputar a eleição ao governo aqui de São Paulo, né, e a gente vai ver de novo uma reedição do embate ali entre o Haddad e o atual governador Tarcísio de Freitas. Ambos disputaram o segundo turno das eleições de 2022, né, o Tarcísio ganhou ali com uma margem ali de 10 pontos aproximadamente sobre o Haddad, e agora a gente vai ver essa reedição, né, um cenário um pouco diferente, porque o Tarcísio é o atual governador, está com a caneta na mão, e os números mostram que ele está com uma vantagem significativa, Nath, porque eu até resgatei aqui, antes de entrar ao vivo no programa, né, nesse período aqui, em 2022, né, eu lembro de uma pesquisa da Datafolha que em abril de 2022, o Haddad, né, aparecia com 35% das intenções de voto, e o Tarcísio tinha apenas 11%, né? Naquela época, o Tarcísio tinha acabado de ser anunciado ali, confirmado como candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro
ao governo de São Paulo, né, mudou o domicílio eleitoral dele para São Paulo, porque ele não é daqui, né, ele arrumou um endereço lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para disputar essa eleição e largou muito atrás, né? Naquela época, o governador era o Rodrigo Garcia, que estava no PSDB, e o Tarcísio tinha 11% das intenções de voto, assim como o Rodrigo Garcia, e o Haddad bem à frente, com 35%. E agora, a pesquisa mais recente, que a gente publicou, né, essa semana da Atlas, mostra o Tarcísio com 49% das intenções de voto, ou seja, bem à frente, né? E o Haddad, o Fernando Haddad, com 42%. É uma diferença pequena, esperava-se até que o Tarcísio tivesse uma vantagem maior, mostra aí uma polarização, uma disputa bem acirrada, mas o Tarcísio é um cenário muito mais confortável do que há 4 anos. E o Tarcísio vem se colocando, né, e sempre reforça essa questão da infraestrutura. Ele foi o ministro da infraestrutura do Jair Bolsonaro, né, durante uma boa parte ali do governo do ex-presidente. Ele se coloca sempre como essa figura, tem um histórico na área, né, da infraestrutura, dos transportes. E é claro que ele não ia deixar passar essa questão, porque, para quem não é de São Paulo, Fábio, acho que é importante, essa linha específica do monotrilho era quase uma lenda, né? Em algum momento virou uma lenda, a gente imaginou que a cidade ia ficar com aquela coisa horrorosa, né? Porque ficou tudo em concreto ali por muito tempo, demorou muito mesmo. A obra ficou muito parada, passou por diversos governadores, muito tempo pelo Alckmin, mas depois ainda teve João Dória, e aí realmente foi entregue, parecia que não ia sair do papel, mas foi. E claro, todo governador que consegue um feito desse festeja bastante, né? E o Tarcísio não só está conseguindo isso, mas tem conseguido também aquele trecho muito importante do Rodoanel, que parecia também uma outra lenda, que é o Rodoanel Norte, que daí vai fechar o anel mesmo, né, Fábio? O Tarcísio tem essa vantagem, Nath, que ele herdou essas obras paradas, né, num cenário agora que ele consegue finalizar. Alguns contratos já tinham sido feitos ainda na gestão do Dória e do Rodrigo Garcia, e estão sendo executados e finalizados agora. Outros o próprio governador retomou, né, mas são obras de fato estruturais, né, e como você disse, é a bandeira do Tarcísio desde quando ele foi ministro da infraestrutura no governo Bolsonaro. Né, ele herdou esses esqueletos. Ontem ele chamou, né, nesse evento do monotrilho que a gente acompanhou há pouco, de elefantes brancos, enfim, ele herdou várias dessas obras. O monotrilho é uma delas, né? É uma linha que foi projetada em 2009, o governador era o José Serra, aí ela sai do papel, ela inicia, né, um contrato ali em 2011 no governo Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, né, com um objetivo ali, com a meta de ser a obra ali ainda para a Copa do Mundo, né, do Brasil, em 2014, não a Copa do Mundo desse ano. E ela enfrentou vários problemas, né, a empreiteira que fazia a obra, Andrade Gutierrez, foi envolvida na Lava Jato, não à toa, o governador citou ontem essa coisa das lições da Lava Jato. Depois ela teve que ser relicitada e a empresa que ia fazer o material rodante, né, que são os trens, faliu. E aí, enfim, isso virou um grande imbróglio que se arrastou ao longo de todo esse tempo. A linha era para ter 18 quilômetros, ela foi encurtada, né? Hoje ela tem cerca de 7 quilômetros, né? Ela vai ligar o Morumbi, na zona oeste daqui da cidade, ao aeroporto de Congonhas. E para quem nos últimos 12 anos, que é esse período de atraso ou até mais, passa por São Paulo, passa pela Marginal Pinheiros ali, via esses esqueletos, né? Essa estrutura toda dessa linha elevada, como uma coisa, um abandono ali, né? Isso, de fato, era uma marca muito ruim para a cidade. E o monotrilho, ele foi projetado para ser uma obra mais barata e mais rápida. Por isso que eles falavam que eles iam fazer uma linha de metrô né, por cima da superfície, num prazo mais curto. Isso não aconteceu. Tarcísio herdou isso e, de fato, está conseguindo. Entregou, então, ontem o monotrilho, né, da linha 17 Ouro, já entregou um pedaço do último trecho do Rodoanel, que é uma obra que começou lá atrás, no governo do falecido Mário Covas, né, na década de 90 ainda, né, um anel viário que circunda toda a capital, une todas as rodovias que chegam à cidade, com o objetivo de desafogar o trânsito das marginais.
vai ser utilizada principalmente para os caminhões, uma obra também bilionária que se arrastou por anos. Enfim, tem a linha 6 laranja do metrô. Então, o que eu imaginava que fosse beneficiar o ex-governador João Dória, né, que tinha herdado essas obras paralisadas ainda do governo do Alckmin, mas acabou não conseguindo tocar, teve toda a questão da pandemia que também atrapalhou, tem beneficiado agora o Tarcísio. Então, o Tarcísio tem uma extensa lista de obras para entregar que vão ser vitrine eleitoral dele, né? Por isso que é mais um elemento ali que o coloca como grande favorito nessa disputa aqui em São Paulo. Agora, do lado do Haddad, ô Fábio, eu lembro que em 22, nessa pré-campanha ali, ou antes mesmo, né, de definir a chapa, era a definição da chapa que poderia deixar o Haddad muito interessante, e não só o Haddad, porque desde 2022, o então presidente Lula, ele via o quanto a campanha bem-sucedida do Haddad poderia fazer bem para a candidatura dele à presidência da República, porque era aquela coisa de tirar o Bolsonaro, que era o presidente, para conseguir o PT voltar ao poder. Então precisava de um esforço ali muito grande. O de hoje também é grande, porque é evitar que a família Bolsonaro volte ao poder. Então o PT também vai ter esse trabalho ali, por isso mesmo vai tentar repetir, assim como você bem pontuou. Mas lá atrás eles pensavam em Marina Silva para ser a vice do Fernando Haddad, tinha a presença da Simone Tebet também ali para dar aquela cara ali, né, de frente ampla, né, a tão falada frente ampla, tirar um pouco a cara de esquerda, e a presença, claro, do Geraldo Alckmin foi muito importante também ali naquela situação. Queria que você falasse então desses personagens que voltam em 2026